Boa noite, amigos da CIL, associados, formadores de opinião, amigos em geral. Saudação especial para os familiares que estão aí assistindo, para todas as pessoas queridas que estão aí hoje de noite conosco aí. Eu gostaria de dar um especial boa noite ao nosso convidado de honra. Ele é escritor, professor e consultor. O nome dele é Cássio Greenberg. Boa noite, Cássio, tudo bem? Boa noite, Christian. Boa noite, pessoal. Tudo ótimo. Prazer estar com vocês aqui conversando. Gostaria de te agradecer, especialmente por a gente estar inaugurando eu não diria um projeto, porque isso não é um projeto. A gente está mudando um pouco a maneira de um projeto muito antigo, não consegui não falar projeto, muito antigo. Sim. Da CIL. Para tu teres uma ideia, a CIL está completando o ano que vem 100 anos e não tem o registro na história recente de quantos anos tem a nossa reunião almoço, tá? Reunião almoço é uma, como diz o nome, é uma reunião que tem um palestrante como Cássio Greenberg, e o pessoal, né, os associados da CIL, o que frequenta o nosso salão, eles vão almoçando enquanto o palestrante fala. É um modelo que dá muito certo há muitos anos, tem patrocinadores, tem quase sempre casa cheia, muitas vezes casa com lotação esgotada, com lista de espera. Então, em tempos de Covid, né, a gente está mudando um pouco essa maneira de fazer a reunião almoço. Então, um agradecimento especial a ti por ser a nossa cobaia nesse que legal. Nesse momento. Que bacana. Não é a primeira live da CIL, mas é a primeira live do formato reunião almoço que está sendo substituído e adaptado inicialmente para isso, tá? Então, mas eu fico muito feliz de vocês estarem desaprendendo um modelo justamente comigo. Exatamente. Muito feliz. Exatamente. Sobre isso nós vamos falar bastante hoje de noite, cara. Que bom que a gente está nesse bom humor e praticando já o que a gente vinha falando aqui fora do ar, né, Cássio? Tá? Então, assim, ó, estamos fechados nisso aí, tá? Preciso dar o destaque para os nossos apoiadores das reuniões almoço, pedir a compreensão deles e que nós imaginamos que a reunião almoço, agora eu estou falando para os nossos patrocinadores, tá? A gente imagina que a gente vai conseguir atingir muito mais do que 140, 150 pessoas que frequentam o nosso salão. Nesse formato aqui que a gente está fazendo, Cássio e nossos apoiadores, patrocinadores, nós vamos extrapolar o número de 150 pessoas. Nós vamos fazer muito mais, ter muito mais retorno, mas sem esquecer que a gente quer voltar a ter todos vocês aqui na nossa casa, na casa do empresário, como diz a minha amiga e ex-presidente, tua conhecida Aline Eggers Bagatini, né? A casa do empresário. Sim. Nós queremos ter todos vocês de volta aqui, porque é um gosto ter as pessoas aqui perto de nós. Infelizmente ou felizmente estamos dessa forma, tá? São eles, os nossos patrocinadores. O BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Bebidas Fruc, obrigado Aline. Black Contabilidade, obrigado Grace. BI Machine, Douglas. CBM, Materiais Elétricos do Marcão. Construtora Jaquete do Beto, Cooperativa Sicredi, Integração Rio Grande do Sul, Minas Gerais, aí na pessoa do Adilson Metz e do Luiz Mário Berbiger, que são aqui nossos, que frequentam o Fórum dos Empresários, Excelência Garçons, Invictus Ar-Condicionados e Refrigeração, Olicenter Serviços Técnicos e Informática, Pulseg Seguros, e Star Som Luz e Imagem. Muito obrigado a vocês, esperamos que vocês tenham uma audiência ainda maior e em breve vê-los aqui. Tá? Seguindo o currículo do Cássio, gente,
currículo do Cássio, ele, entre muitíssimas coisas aqui, ele é muito extenso, eu não vou ler ele todo. Ele é escritor, né? Ele escreveu esse livro de qual a gente vai falar muito hoje. Ele é especialista em marketing e estratégia, consultor e professor. Tá? Eu vou destacar alguns tópicos e logo vou passar a palavra a quem interessa. Tá? O Cássio, ele é autor do livro Desaprenda, como se abrir para o novo... Vamos começar de novo. Cássio é o autor do livro, Desaprenda, como se abrir para o novo pode nos levar mais longe, da editora Belas Letras, lançado ano passado, e ele é especialista em marketing estratégico e, como eu falei, consultor em palestrante. Passo a palavra a ti, Cássio, comentários iniciais. Legal. Eu estou feliz de estar conversando com empresários, com pessoas de uma região tão importante para a economia gaúcha, que é a região de Lajeado, do Vale. E justamente estou feliz de estar conversando com vocês justamente nesse momento em que a gente tem por um lado, uma pandemia em curso, e por outro lado, uma oportunidade ímpar de rever alguns conceitos e de se preparar para um mundo que tende a ser um pouco diferente do que era antes. Tá? Eu gosto de pensar que nesse contexto da pandemia, a gente estava conversando até um pouquinho sobre isso antes, né, Christian? Eu gosto de pensar que nesse contexto da pandemia, a gente vem de um mundo pré-pandemia, a gente está neste momento num mundo em pandemia, e depois a gente vai chegar num mundo pós-pandemia. Então é bom que a gente entenda o que significa cada fase dessas, né, e saber que a gente, estando em mundo em pandemia, a gente ainda precisa entender e aceitar algumas questões, né, e também começar a se preparar para este mundo pós-pandemia, para como ele vai ser. Essa preparação para um mundo pós-pandemia significa estar atento a uma grande e profunda mudança de alguns tipos de comportamentos, e a gente só vai saber a extensão dessa mudança quando a gente ter uma noção um pouco maior de quando isso tudo começa a terminar. Tá? A gente sabe que, em termos de saúde, já existem bons indicativos, notícias boas de que está se começando por exemplo, o Estado de Israel. Israel é um país que eu visito regularmente, costumo levar alguns clientes meus para conhecer aquele ecossistema. No próprio livro Desaprenda eu descrevo um pouco e a gente vai falar um pouquinho mais disso, da filosofia de tentativa e erro, de resiliência e de aprendizado que a gente tem lá nesse país. Né? Israel anuncia ontem que já chegou num anticorpo para tratamento e para futura vacina. Tá? Então a gente já tem delimitado que a solução está diante da gente. Tá? Só que essa solução ela tem ainda um prazo de produção de medicamento, ou seja, primeiro tu vai ser mais eficaz no tratamento para depois ser eficaz numa distribuição de vacina. São 7 bilhões de pessoas no planeta. Se a gente chegar numa produção de 100 milhões de vacinas por mês, que já é uma produção muito grande, tu vai levar um tempo ainda para vacinar todo mundo. Só que como o tratamento vai evoluir com uma certa velocidade, em termos de saúde a gente já tem esse horizonte mais ou menos delimitado. Tá? Quando a gente tem um horizonte de tempo mais ou menos delimitado, tudo passa a ser ganho. Tá? Se a gente for olhar um mês atrás, 45 dias atrás, embora o Brasil esteja ainda num pico de contágio alto, e tem toda uma questão de cuidado, de isolamento que precisa ainda ser feito, 45 dias atrás a gente estava muito mais assustado, muito mais apavorado, porque a gente não sabia exatamente o tamanho do tombo que a gente estava levando. Tá? Hoje tu já vê alguns países que já passaram por esse ciclo, que já estão retomando suas economias com uma série de cuidados. Então tu vê um horizonte de fim para isso, que é uma notícia excelente. Tá? Quanto mais tempo a gente voltar para normalizar bem as coisas, é o mais profundo que vai ser a mudança de comportamento. Então, se tudo voltar ao normal amanhã ou depois de amanhã, a mudança de comportamento ela não teve tempo de ser aprofundada. Então, o teu hábito de
de fazer reuniões por Skype, por Zoom e deixar de voar de avião, o teu hábito de pedir compra por delivery online, de comprar, tudo isso que está acontecendo agora, ele não vem com uma profundidade de absorção tão grande porque foi rápido demais, não teve tempo de se acostumar muito com isso. Só que como tudo indica que esse tempo de absorção ele vai acontecer porque nós vamos ter ainda um período de retomada e a gente também, vamos combinar que a gente experimentou algumas coisas que a gente gostou nesse meio tempo, né, e que nos aproximaram de alguns comportamentos que talvez não estivessem no nosso dia a dia. Então a mudança sim vai acontecer. Aí a gente entra no ponto central, que eu imagino que é o que tem muito a ver com o livro que eu escrevi, que é o Desaprenda, como se abrir para o novo pode nos levar mais longe. Eu escrevi esse livro, lancei esse livro um ano atrás, tá? E se a gente vai e pega esse livro de novo e começa a ler algumas frases, alguns trechos, olhar algumas imagens, algumas provocações gráficas, inclusive, que eu vou fazendo ao longo do livro, a gente vai ver que muito da conversa que eu propus um ano atrás, ela se torna muito atual nesse momento. Tanto é que o meu editor me telefonou 10, 15 dias atrás para dizer que as vendas estavam acelerando muito, porque as pessoas estão olhando para ele como mais ou menos uma explicação do que tem que ser feito agora, que é desaprender uma série de coisas e reaprender outras, né? Então, nessa questão do desaprender, já falando agora um pouco do que é isso na minha visão e do que o meu livro se propõe, como é que eu acho que as empresas e as pessoas podem usufruir desse momento para tirar algo de positivo, né? O desaprender, ele tem basicamente duas vertentes, tá, Christian, pessoal? Ele tem uma inicial que é aprender uma nova maneira de encarar a incerteza, tá? A gente aprender, por um lado, a gerenciar a incerteza, não ter tanta certeza das coisas, tá? Porque as coisas não são definitivas, tá aí o Covid para nos mostrar, né? Se vocês forem lá no meu Instagram, no meu Facebook, no meu LinkedIn e olharem o que eu postei hoje, hoje saiu um artigo meu no estado de São Paulo, cujo título é "A vida não está nem aí para o teu planejamento". E eu sou uma pessoa que trabalha com planejamento estratégico e fui lá e fiz essa provocação. Por quê? Porque eu, descrevendo algumas questões pessoais que já aconteceram na minha vida e falando um pouco também desse momento, é justamente essa necessidade que a gente tem de olhar para a incerteza de um jeito um pouco mais produtivo. A própria noção de risco, segundo o Nassim Taleb, que é o autor do livro Antifrágil, e é uma figura benquista em vários mercados financeiros, assim, porque ele fala muito dessa questão de risco versus retorno. Se tu olhar, quanto mais baixo é o risco que tu corre, mais tu tem que pagar por ele, né? Então essa é uma lei do risco-retorno que nos mostra que a incerteza ela pode ser bem-vinda em alguns momentos, tá? No mínimo, porque se tu tá muito convicto das coisas e tem muita certeza de tudo, quando a gente puxa, quando a vida puxa o teu tapete, né, o teu tom é muito mais grave. Eu não estou dizendo que a gente tem que estar, que nem o Bill Gates, prevendo 5 anos antes que a gente vai ter um desastre na questão da saúde 5 anos depois, tá? O que eu estou dizendo é que desaprender, numa primeira análise, dialoga muito com essa nossa capacidade, essa habilidade que a gente tem que ter para encarar a incerteza de um jeito um pouco mais produtivo. A outra vertente que o livro tenta trazer, através de vários exemplos, de vários casos, é a vertente da liberação de espaços. Tá? A gente tem que ser capaz de liberar espaços internos para gerar um novo aprendizado. Esse espaço interno, ele pode ser um volume de informações que está dentro da nossa cabeça, ele pode ser uma quantidade de níveis que eu tenho dentro da minha empresa, ele pode ser, por outro lado, uma gaveta cheia de meias, camisetas e cuecas. Tá? Vou pegar o exemplo do que acontece com um seriado da Netflix, que virou um hit um tempo atrás, chamado Ordem na Casa. Não sei se tu já ouviu falar nesse seriado, mas esse seriado... Ordem na Casa, não. Ele é protagonizado por uma japonesa chamada Marie Kondo. A Marie Kondo, ela escreveu um livro que se chama Ordem na Casa,
que vendeu no mundo todo quase 3 milhões de cópias. Tá? E a Marie Kondo, ela tem uma filosofia, através desse livro, que é um livro que, em tese, nos ensina como arrumar a casa, né? Como arrumar a bagunça da casa, como arrumar as gavetas, os armários, as prateleiras. E a Netflix produziu um reality show com a Marie Kondo, onde as pessoas se inscrevem e chamam a Marie Kondo para suas casas para ela te ajudar, em tese, a arrumar a tua bagunça. Uhum. Mas a bagunça nunca é uma bagunça só física, assim, ela tem um pouco de bagunça emocional também. Uhum. Vai na casa de um casal mais velho que os filhos saíram de casa. Vai na casa de uma senhora que ficou viúva. É um vai estado na casa mental, né? Então, quando ela chega na casa dessas pessoas, ela propõe um tipo de arrumação, que é uma metáfora, porque que a gente está vivendo agora, e eu tratei um pouco disso no livro, e trato disso nas minhas consultorias também. É uma metáfora de, como é que ela diz? Ela chega numa casa, ela quer ser apresentada para todos os aposentos da casa, para todos os armários, para todas as estantes de livros, e ela convida as pessoas a arrumar a casa de um jeito um pouco diferente. Ela pede que tu, de repente, tire tudo que tu tem nas suas gavetas, tudo que tu tem nos teus armários. Eu pego esses livros daqui todos e tiro da estante, boto eles tudo no chão, de um jeito que eu enxergue tudo que eu tenho, e eu olhe para aquilo e eu decida manter só aquilo que me traz alegria. Aquilo que não me traz alegria, que eu não estou mais usando naquele momento, eu me despeço com gratidão. Aquilo foi importante para a minha vida. Ela tem o ritual da pessoa se despedir daquilo que tu não quer mais, e aquilo vai ser doado, ou vai ser vendido, ou vai ser posto fora, se está num estado já lastimável. Mas então, essa metáfora da liberação de espaços também é uma metáfora do que a gente pode fazer para fazer o novo transitar melhor na nossa realidade. Tá? Cássio, e a gente está nesse momento agora, né? Vamos lá. Cássio, eu queria, assim, entrando já, né, já estamos aí bem dentro da tua palestra, te interrompendo, e eu queria te perguntar uma coisa assim, tu és um cara que tem um intercâmbio com Israel, presta consultoria em diversas empresas, grandes empresas, no estado, fora do estado, é escritor, entre outras atividades. Eu queria que tu destacasse na tua pessoa, Cássio, um fato, um exemplo que contribuiu na tua vida pessoal para escrever o livro Desaprenda. Na vida pessoal. Pois sabe que tem alguns exemplos, tá? Tem um caso dramático que aconteceu conosco, que casualmente ele está dentro desse artigo que eu publiquei hoje lá no estado de São Paulo. Que eu sou pai de um casal de gêmeos de 5 anos, tá? O Benjamin e a Gabriela. Os gêmeos nascem um pouquinho antes, tá? Eles nasceram de 36 semanas, que é algo assim fantástico para gêmeos. A gente se preparou durante muito tempo para receber essas crianças. A gente demorou muito para conseguir engravidar. A gente perdeu uma gravidez, depois a gente perdeu uma segunda gravidez, levou mais tempo. Aí, de repente, a gente tratou e engravidou de gêmeos. A gravidez ela foi toda muito tranquila, mas depois que as crianças nasceram, a minha esposa teve uma infecção hospitalar, que foi um negócio muito sério, tá? Ela ficou muito enferma, muito gravemente doente, assim, e nós ficamos 40 dias no hospital com as crianças em casa. Então, quando eu tinha me preparado para receber 2 crianças e montado estrutura com babá, empregada e quarto, vem uma situação dessas e nos quebra ao meio. 10 desses 40 dias foram dentro de uma CTI, com muito risco, tá? E depois ela começou a melhorar. Aí tem algumas histórias que no próprio livro eu faço essa costura do lado pessoal com o lado empresarial, corporativo, de como é que a gente pode adquirir resiliência, né? Então, esse evento me mexeu muito comigo na época. A gente levou ainda um bom tempo para processar tudo e depois a vida poder voltar ao normal, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que estar com ela no hospital, eu dormia no hospital, eu vinha para
mas tu imagina com 2 gêmeos de uma semana de vida, eu sozinho nas consultas com a pediatra, com os 2 em bebê conforto, então assim, foi um período diferente e que me deu muita resistência, muita resiliência, e assim, eu destacaria, entre outras coisas que aconteceram na minha vida pessoal, eu destacaria talvez esse elemento como o elemento mais dramático, assim, que me fez mais entender essa questão de que a vida realmente não está nem aí para o nosso planejamento, né? Planeja uma coisa e às vezes é outra. E costurando com esse momento do Covid, eu acho que cada um de nós, tanto no plano pessoal quanto no plano empresarial, já enfrentamos situações mais sérias que essa situação do Covid e já superamos problemas talvez tão sérios quanto esse problema do pessoal, Covid, né? Com a diferença de que agora está tudo acontecendo ao mesmo tempo para todas as pessoas e para todos os setores, né? Então isso dá uma amplitude. Mas se tu for olhar o mercado corporativo ele já tem esses ensinamentos, né, Christian? Tu já tem caso de uma tecnologia que vem e muda de repente um comportamento. Se tu era taxista, tu perdeu todo a tua receita pro Uber. Se tu, às vezes, tinha uma indústria funcionando bem e vem dar um incêndio, como já aconteceu com 2 clientes meus que tiveram um incêndio na indústria, e aquilo teve que ter um gasto absurdo, e não é só tu deixar de faturar 3 meses, é tu ter um gasto de milhões, ter que refazer todos os processos. Então, cada um de nós já enfrentamos, às vezes, perda de pai, perda de mãe, doença, sabe? Então, eu vejo que essa resiliência a gente já tem, para estar passando para o que a gente está passando agora, a gente já tem. A diferença é que a gente está com isso potencializado agora, então isso assusta muito. Né? Mas eu vejo um horizonte de recuperação, eu vejo primeiro o ser humano capaz de se adaptar. Esse é um dos pontos até que eu trago lá no livro. Eu falo muito de um ensinamento do Bruce Lee, do lutador aquele de artes marciais. Ele tem um ensinamento que ele diz: be water, my friend. Seja como a água, meu amigo, né? A água da pedra, inclusive, deve ser quem ele se refere, né, para o pessoal. O be water, my friend, né? Ele é uma metáfora de como a gente deveria conseguir se adaptar como a água. Nessa fala do Bruce Lee, na verdade, ele é um ensinamento que ele faz. Ele tem um filme que ele é um personagem que faz mercado de antiguidades, ele é um mercador de antiguidades, e ele é bom de artes marciais. Ele vai treinar um lutador que vai enfrentar um oponente muito mais forte do que ele. E quando ele vai treinar esse lutador, ele faz esse discurso para esse lutador. Ele diz assim: tu quer enfrentar um inimigo muito poderoso, tu tem que ser como a água, né? A água, quando entra num copo, ela se torna o copo. Quando ela entra numa garrafa, ela se torna a garrafa. Quando ela entra numa chaleira, ela se torna... Então, a água tem essa capacidade de se moldar ao recipiente, essa capacidade de adaptação que o ser humano está tendo que ter agora, né? E quando a gente olha para a água, a gente olha também para uma dicotomia. A gente tem um lado da água que é calmaria, né, um mar calmo, o oceano azul, que a gente busca tanto na estratégia, né? E a gente tem a água como corredeira, cachoeira, pesada, força, né? Então a gente também tem que saber a hora de ser água tranquila e a hora de ser a água mais revolta. Né? Com a retomada vai acontecer isso. Este é o momento da gente ser a água mais tranquila, a gente aceitar o que está acontecendo, para daqui a pouco a gente ser de novo água mais agressiva, né? E tu achas que esse conceito da água, dentro do conceito do teu livro, isso se aplica a empresas também? E se tu concordas com isso, de que maneira uma empresa se adapta, como que ela se molda nesses tempos novos? Como é que ela desaprende e adapta-se e faz novo, Cássio? Me explica um pouco sobre isso. Eu acho que, com toda certeza, isso é para as empresas também. Quando a gente tem uma empresa, e a minha experiência eu tenho uma empresa
de consultoria, que é uma empresa pequena, com uma estrutura enxuta, mas eu atendo empresas grandes, tenho muita interação com diretoria, board de empresas, sei das dinâmicas, né? Quando a gente tem uma empresa, a gente tem que tentar, na minha opinião, traçar uma estratégia em que a gente tenha muito claro o tipo de problema que a gente está resolvendo para o nosso cliente, tá? Porque quando eu coloco duas questões centrais, tá? Tu tem que entender que problema tu está resolvendo e tu tem que entender por que o teu cliente continua comprando de ti, tá? No momento que tu tem uma noção clara do benefício que tu gera, né, e do problema que tu está resolvendo, né, é muito fácil de tu ir... Fácil não, é muito claro a tua capacidade de seguir uma linha, de seguir um foco. Fácil não é porque todo mundo está na batalha e tem que trabalhar bastante, né, especialmente agora. Então, quando tu tem essa questão de um problema que tu precisa resolver, tu tem que estar conectado com isso, né? Um problema a resolver, ele pode virar um propósito, que dá base a um posicionamento, e aí a gente tem uma série de ações materializadas nos elementos do mix de marketing, produto, distribuição, a embalagem, a tua mensagem de endomarketing, a tua mensagem de comunicação nas redes, fora das redes. Então, toda uma questão de reputação corporativa que segue lá a base de um problema que tu está resolvendo. O que acontece muitas vezes é que as mudanças de comportamento dos nossos clientes impactam no problema que tu está resolvendo para o teu cliente, tá? E tu tem que ser rápido e ágil para te adaptar a essas mudanças. Aí a conexão com a capacidade e a velocidade da água para se adaptar, né? O que está acontecendo exatamente agora? Agora tu tem uma situação de que para muitos setores, principalmente esses setores mais de ponta, que estão um pouco mais prejudicados em função da questão da pandemia, e eu pego aí varejo, companhias aéreas, hotéis, todo o segmento de turismo, né, restaurantes, para esses setores que estão mais na ponta. Eu casualmente em fevereiro agora desse ano eu estava nos Estados Unidos, estava lá na Flórida, na Disney com a minha família, e fico pensando, eu estava quando a gente voltou, meu filho teve febre, eu não testei, talvez a gente até tenha passado pelo coronavírus sem saber, mas eu estava lá e me dou conta hoje que pouquíssimo tempo atrás eu estava numa sala, num espaço com 400 pessoas na fila para minha filhinha conhecer a personagem lá do filme da Frozen e respirando o mesmo ar, encostando na mesma barra. Isso não existe hoje. Isso não existe. A Disney está fechada, o entretenimento está todo, o esporte está fechado, né? Aquele Grenal das Américas aqui em Porto Alegre, que inclusive eu consegui a proeza de comprar uma cadeira do Grêmio uma semana antes para comprar para passar a levar meus filhos em estádio. Então assim foi última vez bem no turno. Eu tinha me programado para ir no Grenal das Américas e abandonei os planos de ir no dia, quando eu vi tudo que estava acontecendo, e imaginando até que talvez não tivesse o Grenal. Então, esses setores mais de ponta, Christian, eles têm um novo problema a resolver para poder retomar. É o que eu estava conversando contigo aqui e agora o pessoal pode acompanhar, eu acho que é um exemplo bom, tá? Vamos pegar o exemplo das companhias aéreas. Uma Gol, uma Azul, uma TAM, uma American Airlines, ela te resolvia, no mundo pré-pandemia, um problema de te levar de São Paulo até Nova York, de Porto Alegre até São Paulo, de Caxias até São Paulo, de um jeito seguro, no sentido de o avião ele tem que taxiar, decolar, voar, aterrissar, desce e vai para a tua vida que tu planejou lá. Quando as coisas começarem a retomar, vai ter que ter um outro tipo de abordagem, porque vai ter um outro tipo de problema para resolver. Tu não resolves mais apenas o problema da segurança de voo, tu tem que resolver o problema da segurança de contágio, né? Até ter vacina, isso vai mexer muito com alguns comportamentos. Eu não estou dizendo que não vai ter voo, eu não estou dizendo... porque é uma coisa até bizarra, né? Tu olha, eu olho aqui pro céu, eu moro no nono andar e olho um horizonte aqui, tu não vê avião no ar, isso é bizarro, né? Tu viver um tempo sem olhar sem ver avião voando. Então, assim,
isso vai retomar, tá? Mas vai ter que retomar de um jeito, com um problema a mais que vai ter que ser resolvido. E se tu não gerar segurança para um passageiro de que ele não vai e assim, gerar segurança não é só se tirar a temperatura das pessoas no check-in, né? O Christian tá lá na fila do check-in, o Cássio, eles vai lá, o Christian tá com 37, o Cássio tá com 36,8 de temperatura, não quer dizer nada, tá? Isso não quer dizer absolutamente nada, porque a gente sabe que o assintomático transmite tanto quanto o sintomático, até ele acha que não tá com... Então, uso de máscara, higienização do avião, tu não vender todas as poltronas, deixar as pessoas viajando, um passageiro por fila, eu não sei como é que eles vão resolver, tá? Até se quiserem conversar comigo para ter algumas ideias, eu estou à disposição, tá? Mas eu sei que vai ter que ser resolvido esse problema, assim como um restaurante vai ter que resolver esse problema, uma empresa um hotel vai ter que resolver esse problema, certo? Então, muda o problema, né, muda a solução. Se muda o problema e tem que mudar a solução, nós temos que nos adaptar. Se a gente tem que nos adaptar, é bom que a gente seja como a água, né? E retomando toda a pergunta inicial que Cássio, Cássio, aí dentro do que a gente está falando agora, aqui na nossa entidade, nós estamos trabalhando agora, os momentos antes da gente começar a conversar fora do ar, nós estamos trabalhando numa campanha que, se não é para passar exatamente otimismo para o público em geral, é para passar algumas mensagens positivas no meio dessa cachoeira de notícias negativas que a gente tem todos os dias. Então, porque os nossos associados, aqui o nosso conselho consultivo, o pessoal que faz parte da nossa gestão, eles trouxeram para nós que o comércio da nossa região estava aberto, né? Agora por bandeira vermelha aí, né? Agora estamos neste momento fechados ou com takeaway, né? Ou semi-fechados, né? Mas mesmo quando o comércio estava aberto, as pessoas não tinham a segurança de consumir, né? A gente pensa assim, quem vai fazer investimentos grandes, né? Investimentos pessoais grandes, eu estou falando, mesmo na sua organização, na sua empresa, também tu senta em cima do caixa e não gasta, não abre a gaveta do cofre para nada, né? E quando que a gente vai conseguir, na tua opinião? Eu lembrei do Grêmio, cara, que tu falaste do Grêmio, também sou torcedor do Grêmio, né? Também vou periodicamente nas cadeiras lá. Que saudade disso, né? De poder pelo menos assistir um jogo ou ir frequentar. Só quem frequenta sabe o prazer disso. Sim. A energia, né? A energia que dá isso. Como é que será que vai ser a lotação de uma arena do Grêmio, do estádio Beira-Rio, daqui para frente? Como é que essa é a campanha da ACIL, e eu estou fazendo a pergunta para ti, uma consultoria aqui de graça aqui, Cássio, como passar para essas pessoas que a gente pode voltar ao nosso novo normal? Se não vai ser o mesmo normal de antes, né? É um conceito que já está bastante batido por aí. Como passar para eles que eles podem voltar a consumir, pode voltar a frequentar, a fazer investimentos? Que tempo que vai demorar isso e como fazer com que as pessoas tenham um mínimo de segurança para isso? Essa é uma pergunta importantíssima. E tomara que eu tivesse a resposta mais certa para te dar, assim, porque muito do que a gente está vendo agora é tentativa também, tá? A gente está num momento que Donald Trump não tem resposta, a OMS não tem resposta, o Google não tem resposta, né? Então a gente tem que meio que consultar o que eu chamo do nosso Waze de cabeceira, né? O Waze de cabeceira é a nossa intuição, né? É aquilo que a gente que nos guia para as decisões que a gente precisa tomar. Eu acho, Tia, que a melhor coisa que a gente poderia estar fazendo agora para o nosso consumidor, para o nosso colaborador,
vocês para o associado, de vocês, eu acho que é cuidar, tá? Eu acho que essa é a hora de cuidar das pessoas, tá? Quando tu cuida de alguém, tu passa segurança, né? Se tu passar por teu... só um pouquinho que... Tá. Sabe que de repente abriu uma tela com meus e-mails aqui, não sei porquê, mas para vocês não apareceu nada. E, aqui, e né? deu uma trancada. Deu, o meu computador faz isso, de repente meus e-mails entram assim, no meio de uma... Mas vamos retomar. Se tu cuida, né, do teu cliente, tu mostra que tu está cuidando do teu colaborador, tu gera uma certa segurança. Num momento de insegurança grande, eu acho que cuidar é uma alternativa importante. Como é que tu cuida? Tu cuida sendo paciente, tu cuida acolhendo, tu cuida mostrando para um cliente as medidas que tu está tomando de prevenção, né? Tu cuida tentando facilitar um pouquinho mais o crediário. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Eu não vou citar marcas nem nomes, mas eu estava conferindo o meu extrato de banco agora, começo da tarde, e daqui a pouco me entrou lá um débito de uns 300 e poucos reais de TEDs que eu fiz ao longo desse mês, tá? E eu devo ter um tipo de tarifa que eu posso fazer só 2 ou 3 TEDs, que era o que eu geralmente fazia, né? Mas eu comecei a comprar muito mais coisa de pequenos produtores no mercadinho aqui perto da minha casa para ajudar a gente. Eu continuo pagando a faxineira que não sabe. Então, amanhã é o dia que eu passo aspirador na casa inteira para ajudar aqui na família, e depois eu vou lá e deposito o dinheiro da faxineira para ela poder continuar comendo, né? Então, tu começa a fazer uma série de TEDs e de docs, e daqui a pouco tu vê lá um valor absurdo tirado. E eu escrevi para o gerente do banco perguntando o seguinte: deixa eu te perguntar aí, fulano, eu estou comprando tudo à distância agora. Eu não estou pagando com cartão de crédito muitas vezes, porque para não ter o contato físico, não passar o cartão ali. Eu compro de um mercadinho, de um cara que não está no iFood, que não está no Rappi, que não está no Uber Eats, tá? Eu encomendo um almoço de um restaurante que, se eu não encomendar, o restaurante quebra, ele não está estruturado ainda para... Então, eu estou fazendo várias TEDs, né? Será que o banco não entende que, nesse momento, a pessoa está fazendo muito mais TEDs porque ela não pode sair de casa, porque ela tem que fazer isso? Quer dizer, ele tem que ganhar 10, 12 reais em cima de cada TED que tu fez para ajudar uma pessoa. Então, esse é um exemplo de uma marca conhecidíssima, nacional, que eu não vou dizer qual é, mas uma marca quase mundial, que daqui a pouco não entendeu o conceito de cuidar do cliente. Eu senti na pele a mesma coisa, a questão das TEDs, até pro rapaz que corta grama. Hoje a gente está fazendo uma transferência bancária, né? E assim por diante. Mas tu tocaste num assunto aí que é outra coisa que a CIL está enaltecendo, né? Que a nossa entidade está enaltecendo. Essa coisa do depositar o dinheiro para a faxineira para ela poder continuar comendo, comprando desse restaurante, que sem tu estar comprando desse restaurante ele estaria fechado, ou ele fecharia suas portas, não se sustentaria. Enaltecendo essas atividades, criatividades. Por exemplo, tem um associado nosso, colega vice-presidente aqui, que a loja dele estava fechada, ele deu um bônus de 50% para ser consumido até dezembro. Então a gente está enaltecendo que seja consumido da economia local, do restaurante, da loja local, do mesmo... Nós falamos da Água da Pedra. A CIL, então, pessoal, é bom sempre usar todos os canais possíveis que a gente tem para anunciar as coisas que a gente está fazendo, para comunicar as coisas que a gente está fazendo. Amanhã começa o balcão de negócios aqui da entidade. A entidade se reinventando, né? Ela se desconstruiu e está fazendo uma atividade que não é nova, mas é nova para nós agora, né? Fazendo esse networking, fazendo essa intermediação entre produtores locais e produtores, eu estou dizendo indústrias locais e produtores também, e comerciantes locais, grandes varejistas, não só locais, mas como representante vamos dizer, do grupo Atacadão, do grupo Walmart. Eu não consegui não dizer o nome, tá?
mas desses grandes players que são de fora, tu representante também vai estar aqui. Das redes locais, como a rede IMEC, como a rede Super, como o STR, então, que é para ser justo e citar alguns que me vêm à cabeça só, esse pessoal vai estar aqui fazendo negócios no ambiente local. Os meios de comunicação da cidade entenderam muito isso, eles estão levantando essa bandeira e estão vindo, nós estamos indo junto com eles, né? É importante esse conceito do cuidar da pessoa, mas cuidar das empresas. Eu gostei muito, acho que é um ponto marcante aqui da nossa live hoje, essa questão de cuidar das pessoas, de como os nossos funcionários, os funcionários da minha empresa se sentiram seguros quando a gente deu face shield para eles. Quando a gente relayoutou a empresa, dando uma distância maior das coisas, como passando essa segurança a gente teve a manutenção da produção, já que a minha empresa faz pães, uma coisa essencial, ela nunca parou, né? Mas a gente sentiu o problema de que se as pessoas parassem. Tá? Então a gente foi para esse lado, cara. Muito bom que tu ter trazido esse conceito aí, Cássio. Legal. Obrigado, legal. Tá? Obrigado mesmo, que eu acho que é engrandecedor para todo mundo estar escutando. Tá? É isso aí mesmo. Tá, Cássio, já que eu te interrompi, eu faço mais uma pergunta, tá? Para a gente voltar ao fio da meada. Nesse processo de desaprendizado, então, tá? Quais seriam os pré-requisitos na cabeça do sujeito e no DNA da organização para ela conseguir desaprender? Lá no âmbito, aqui no âmago da pessoa, o que ela precisa ter? Bom, primeiro, um conceito até meio batido, mas muito importante de lembrar, né? Tu precisa sair um pouquinho de zona de conforto. Tu tem que estar disposto a admitir a mobilidade e ter essa noção de que não dá para ficar muito tempo deitado em berço esplêndido, tá? Porque a mudança vem e atropela. E a mudança não bate na porta para dizer que está chegando, ela chega chegando, né? Então, a gente precisa construir essa cultura de não ficar muito em zona de conforto, tá? Isso vai muito de personalidade de pessoa, de personalidade, de cultura de empresa, tá? Tem empresas que são mais amigas da mudança e outras empresas que são mais amigas da zona de conforto, e a gente tem que tentar exercitar isso quase como uma musculação diária, tá? Uma outra questão fundamental é tentar promover algum tipo de autonomia. Eu acho que a gente está ganhando uma oportunidade, muitas empresas estão ganhando nesse momento uma oportunidade, que é esse conceito de home office, tá? Porque o que acontece? Tá? Eu não sei se tu chegou a ver, Christian, foi um meme das redes sociais aí do YouTube de uns 3 ou 4 anos atrás, que era um professor, um pesquisador de relações internacionais. Ele estava dando uma entrevista na BBC e falando sobre a situação da Coreia do Norte, e daqui a pouco ele está lá de terno, sentado no escritório dele, dando uma entrevista, abre a porta atrás dele ali e entra um filhinho dele engatinhando, depois entram no andador, e em seguida vem a mulher dele correndo e tira os dois com uma agilidade. Quer dizer, nós estamos todo mundo que nem aquele cara da BBC agora, né? Eu tenho aqui no meu escritório uma porta de vidro que a qualquer momento pode entrar uma criança aqui. Eles estão lá agora tomando banho, estão instruídos que eles não podem entrar aqui no escritório do pai no meio da live. Mas então essa liberdade que a gente ganhou um pouco de não ter o nosso chefe em cima de nós o tempo inteiro, ela é uma cultura que pode ser construída se tu consegue aliar a ela um componente de responsabilidade, porque assim como tu tá lá livre para transitar um pouquinho melhor no teu ambiente de trabalho, se tu resolver tirar uma soneca depois do almoço, ninguém vai saber, né? Tu também tem uma responsabilidade de entregar aquilo que tem que ser feito, né? Se a gente for olhar isso, tem algumas empresas que já têm essa cultura de não ter chefes há bastante tempo. Tem uma marca que é um case para mim, que eu trabalho muitos conceitos dele no Desaprenda aí,
que é uma marca chamada Patagônia, é uma marca de roupas para alpinismo, para escalada. Ela foi fundada por um surfista, alpinista, velejador chamado Yvon Chouinard. E o Yvon Chouinard, ele criou, lá nos anos 70, 50 anos atrás, ele criou o que ele chamou de política Go Surfing. É uma política de que, quando o mar está bom, os funcionários são liberados para irem surfar, né? Porque o mar não marca a hora para estar bom. O mar não diz, olha, podem trabalhar aí segunda a sexta, que sábado a gente vai estar com onda, a gente vai estar com vento. Não, então ele libera todo mundo para ir surfar e as pessoas voltam depois e terminam tudo que tem que fazer, e essas empresas que fazem pesquisa de engajamento, de colaborador, de clima organizacional, viram na Patagônia um tipo de colaborador que era o mais engajado possível, tanto na cultura da empresa quanto no comprometimento, né? Se a gente for falar mais disso, eu te falaria muito do Exército de Israel, porque o Exército de Israel ele é um case, ele é uma aula de autonomia. Tu tem um jovem que entra lá com 18 anos e sai com 21, e ele é estimulado a tomar decisões no campo de batalha e fica 3 anos. As mulheres ficam 2 anos servindo, porque exército é uma questão de sobrevivência lá para Israel. Então tu exercita nesses jovens a autonomia desde muito cedo. Tanto é que depois que eles saem do exército, eles vão tentar arranjar um emprego ou empreender. O cara que está recrutando eles não pergunta onde é que tu estudou, onde é que tu fez o MBA. Ele pergunta em que unidade do exército serviu, com quem era teu sargento, né? Porque sabendo quem era o sargento general dele, ele tem lá, ele sabe o tipo de autonomia que ele recebeu. Então, zona de conforto, promover autonomia e outros fatores, como tu encarar a competição de um jeito um pouco diferente, também podem ajudar a tu estimular essa desaprendizagem na tua empresa. Cássio, algumas dicas, então, para o pessoal conseguir desaprender. Dicas na questão do empreendedor individual, da sua carreira e na empresa também. Você sabe, Christian, que tem lá no Desaprenda, no final do Desaprenda, nas últimas 15 páginas, mais ou menos, eu faço tipo uma brincadeira assim, que 10 atitudes que te ajudam a desaprender, né? Então, tem lá deixa eu pegar aqui para ler até. Tu tem lá, ó, fazendo propaganda aqui para todo mundo do Desaprenda. Tu tem lá 10 atitudes que te ajudam a desaprender, e tem uma delas que é: tome uma decisão na intuição, né? Exercitar e escutar um pouquinho mais a ti mesmo e tomar decisões, sabendo que o próprio fato de tomar decisão, né, já é metade do caminho para saber se tu acertou ou errou, né? Então, quando tu toma uma decisão, tu já está optando por um caminho e tu faz as coisas acontecer. Esse próprio Yvon Chouinard, que é o exemplo que eu dei desse empreendedor que criou essa cultura lá nos anos 70 do Go Surfing, ele tem uma filosofia de empreender que ele pensa assim: eu tomo uma decisão, né? Se eu me sinto confortável com o que eu fiz, eu dou o próximo passo. Se no próximo passo eu não me sentir confortável com o que eu fiz, eu viro para a esquerda, dou uma pivotada e faço um outro tipo de atividade. Quer dizer, nesse exato momento, eu diria para o empreendedor que esse é um momento de tu dar um passo depois do outro, né? Dar um passo depois do outro e daqui a pouco tu ter essa capacidade de pivotar, de refazer um plano a tempo. Eu que trabalho com planejamento estratégico, né, tenho aprendido cada vez mais que esse é o momento de planejar a lápis, né, e não a caneta, né, fazer um planejamento mais móveis, com revisões. Se eu hoje escrevi um artigo chamado "A Vida Não Está Nem Aí para o Teu Planejamento", eu acho que, na verdade, tu nunca precisou tanto de planejamento, de escutar o teu cliente, de entender um comportamento, de tentar entender para te posicionar. Tu nunca precisou tanto disso como tu está precisando hoje. Então, assim, o segundo conselho que eu daria para o empreendedor: compra um livro chamado Desaprenda lá, que tem nas livrarias e pela internet. Agora até a minha editora lançou hoje um
uma campanha de e-book que as empresas vão poder dar para os colaboradores por um preço muito menor, uma edição customizada com o logo lá da empresa, com uma página de rosto, e até se quiser um vídeo meu dando um autógrafo virtual também, tá? Então, isso é uma ideia legal, tá? Tu estimular, não só com o meu livro, tá? Mas tu estimular conteúdo para as tuas equipes, né? Tu dá um livro de presente, tu dá uma live, tu dá uma palestra, tu gerar um debate, porque está todo mundo nesse momento muito necessitando de reflexão, necessitando de ganhar cultura, necessitando de poder discutir, fazer perguntas para outras pessoas. Isso tá muito bacana agora. Cássio, nós temos mais ou menos 5 minutos pela frente ainda, antes de encerrar nossas janelas. Eu recebi algumas perguntas por WhatsApp e eu queria... Eu selecionei 2 aqui, tá? Passou rápido. Passou rápido, né? Mas eu vou fazer essas 2 perguntas em uma. Então, tu tem muita vivência em Israel, muito intercâmbio com Israel, né? Como é que tu conceitua a diferença do ambiente inovador, propício para desaprender e inovar, lá em Israel e no Brasil? Como é que tu caracteriza a diferença entre esses 2 lugares? E é notório que o empresário brasileiro, ele é meio que um malabarista, né? As regras do jogo mudam durante o jogo, nós não temos um ambiente produtivo tão fácil aqui no Brasil, né? E por isso a gente é mais improvisador, a gente usa mais do improviso. A pessoa que tem essa característica de improvisar, de fazer mais com os recursos que ela tem disponíveis, que é o caso do brasileiro, ele está mais perto de desaprender e inovar, ou aquele empreendedor lá de Israel que está num ambiente mais controlado, mas ao mesmo tempo mais propício para desenvolver as coisas? É uma ótima pergunta, tá? Muito boa pergunta. Eu acho que uma. É uma virtude do brasileiro essa capacidade de improvisar, tá? É uma virtude e é uma virtude que vai se mostrar muito útil para esse momento que a gente vai ter pela frente agora, tá? Essa capacidade de improvisação, sim, é uma virtude. Por outro lado, vai fazer uma comparação entre Brasil e Israel, da minha experiência de ter ido várias vezes para Israel, ter morado um tempo. Eu recebi um treinamento lá do governo de Israel em estratégia de inovação, que foi uma coisa muito bacana, eu circulei por várias instâncias. Assim. Tem uma característica que é: Israel precisou inovar por necessidade, por questão de sobrevivência. Tá? Imagina, tu tem um país pequeno, alguns poucos milhões de pessoas que são oriundas de um holocausto, são gente... tem uma geração inteira de pessoas que não nasceu em Israel, ela imigrou para Israel. Né? Então, tu tem gente que foi perseguida na guerra, que fugiu do holocausto, que recebeu da ONU e dos britânicos um mandato, uma terra, mas uma terra sem nada. A Israel não era o que é hoje. Israel era um deserto, sem recursos hídricos, uma terra muito difícil de cultivar, uma área fina e pequena, com uma metragem quadrada mais ou menos do tamanho de Sergipe, e cercada de inimigos bem mais poderosos do que ela, que assim, em cima no norte tu tem Líbano, oeste tu tem Jordânia, sul tu tem Gaza, ali a região completa, e se pudessem todos empurravam Israel para o mar, que é o que tem lá para a direita, né? Então Israel precisou ter essa inovação muito rápida. Então Israel investiu muito em criar um ecossistema, em criar uma cultura de exército como parte de um elemento de... Por que Israel fez tantos testes e tão rapidamente agora na questão do Covid teve poucas mortes, tá?
porque tu tem uma questão toda de que infectologia é um assunto militar, né? Então tu já tem lá uma cultura de fazer testes, as pessoas obedecerem, ficarem em casa, que é uma coisa que a gente não tem muito aqui. Mas eu acho que, assim, características diferentes, o brasileiro, ele não tem essa necessidade de inovar, a gente tem no nosso próprio hino, né, deitado eternamente em berço esplêndido, né, que é algo que a gente precisa pensar um pouco sobre isso, né. Mas agora o Covid e a vida estão nos dando a oportunidade de pensar. Uhum. Tá bom, Cássio, foi um imenso prazer estar aqui conversando contigo. Eu espero que tenha sido para a nossa audiência um papo interessante aqui entre nós, mas especialmente escutar a ti nessas perguntas que nós recebemos e dizer para ti que seria uma excelente ideia se a gente pudesse te receber pessoalmente aqui na cidade. Eu sei que tu já prestaste consultoria para algumas empresas aqui e a CIL estaria aberta para a gente ter quem sabe eu já imagino dentro do Fórum dos Empresários, que é um grupo de cerca de uns 15 empresários, quem sabe tu dá uma palestra para a gente mais aqui, um dia que vier para uma nova consultoria, seria ótimo, tá? Muito obrigado. Vai ser um prazer. Tá? Muito obrigado, Cássio, eu não tenho palavras para te agradecer. Obrigado pelo convite, tá bom? Obrigado pelo convite também, tudo de bom para você. Vamos lá, isso passa e a gente aprende. Tá, ok. Espero te ver pessoalmente, te conhecer pessoalmente, não só por trás de uma tela. Obrigado, então, também aos patrocinadores, o BRDE, a Bebidas Fruc, Black Contabilidade, BI Machine, CBM Materiais Elétricos, Construtora Jaquete, Cooperativa Sicredi Integração RS Minas Gerais, Excelência Garçons, Invictus Ar-Condicionado, Olicenter Serviços de Informática, Pulseg Seguro, Starson Luz e Imagem. Obrigado ao Bruneto aqui que nos proporcionou toda essa estrutura aqui para que isso acontecesse. Obrigado à equipe executiva e obrigado especialmente a vocês que estiveram com a gente. Vamos fazer da reunião almoço um grande novo projeto e em breve estaremos juntos de novo aqui no salão com todos os nossos associados e trocando a ideia pessoalmente. Obrigado, pessoal, boa noite e estejam bem, estejam com Deus e dentro das suas empresas fazendo o máximo possível, se reinventando, desaprendendo e fazendo diferente para a gente conseguir sobreviver nessa época de Covid aí que não está fácil para ninguém. Vamos lá e vamos pensar positivo, vamos fazer o melhor. Muito obrigado, boa noite. Tchau, Cássio. Boa noite. Tchau.